Um tigre realmente consegue matar um urso? Porque se você olhar apenas para tamanho, força, peso, a resposta deveria ser não. O urso é maior, mais pesado, mais resistente. Então, como isso é possível? Durante muito tempo, essa discussão ficou no campo da teoria. Força contra velocidade, resistência contra precisão. Mas existe um detalhe que muda completamente o jogo. Isso não é mais hipótese. Em regiões da Sibéria e do extremo leste da Rússia, pesquisadores e registros documentais mostram algo inesperado. Tigres não apenas enfrentam ursos, eles caçam. E isso quebra completamente o que a maioria das pessoas imagina. Porque aqui não estamos falando de um confronto direto. Estamos falando de estratégia. O tigre siberiano não entra na luta como o imaginado. Ele não corre em direção ao urso. Ele não tenta medir força. Ele observa. Por horas, às vezes por dias. Ele estuda o comportamento, analisa o ambiente, espera. E essa espera é o que define tudo. Porque enquanto o urso depende da força bruta, o tigre constrói vantagem, silenciosamente, pacientemente, até encontrar o momento perfeito. E esse momento nunca é aleatório. O tigre escolhe quando o urso está distraído, quando está se alimentando, quando está se deslocando, ou até quando está vulnerável após esforço. E então vem o ponto mais importante de todos, o ataque. O tigre não ataca qualquer parte do corpo. Ele não desperdiça energia. Ele mira exatamente onde precisa. O pescoço, a base do crânio. O ponto onde o controle do corpo pode ser desligado em segundos. Isso não é impulso. Isso é precisão absoluta. É execução. E quando acontece, não existe aviso. Agora pensa comigo. Se o urso tivesse tempo de reagir com toda a sua força, o resultado poderia ser completamente diferente. Mas ele não tem. Porque quando percebe, já está em desvantagem. E esse é o detalhe do que muda tudo. O combate deixa de ser uma disputa de força e se transforma em controle de situação. O impacto é rápido, violento, direto. O urso tenta reagir, mas a reação vem atrasada. E na natureza, atraso significa perder. Diferente do que muita gente imagina, essa luta não se prolonga por minutos. Não é uma batalha a ser equilibrada. Quando o tigre executa corretamente, ela é curta e decisiva. E é exatamente isso que os registros mostram. Não é sobre quem é mais forte, é sobre quem controla o momento. Porque o tamanho deixa de ser o fator principal. Isso não significa que o urso é fraco, muito pelo contrário. Em um confronto direto, ele ainda é extremamente perigoso. Mas o tigre simplesmente não joga esse jogo. Ele muda as regras. Ele transforma confronto em execução. Ele transforma força em vulnerabilidade. E é por isso que ele consegue vencer. Não pela força, mas pelo controle. Controle do tempo. Controle do espaço. Controle do momento exato em que tudo acontece. E na natureza, isso vale mais do que qualquer tamanho. Porque no final, quem decide quando a luta começa, também decide quando ela termina. Fim de confronto. O tigre vence, não por ser maior, não por resistir mais, mas por transformar o combate em algo que o urso não consegue prever. E aqui vai o mais interessante. Isso não é um caso isolado. Esse padrão se repete e mostra uma das maiores verdades da natureza. Sobreviver não é sobre ser o mais forte, é sobre ser o mais eficiente. Se inscreve agora, porque o próximo vídeo não é continuação.